Você já se viu acordado à noite, olhando para o teto e se perguntando com profunda frustração por que parece continuar repetindo exatamente os mesmos erros, mesmo tendo plena consciência deles? Já sentiu uma sensação confusa e paradoxal de pavor em relação às coisas que acredita mais desejar na vida? Ou talvez tenha experimentado uma profunda sensação de estar perdido, à deriva em sua própria existência, incapaz de identificar uma única razão clara para essa sensação de desorientação? Se a antiga e atemporal filosofia do estoicismo nos fornece as ferramentas essenciais para manter a calma e a compostura em meio às inevitáveis tempestades da vida. Então, é o campo profundo e revelador da psicologia que nos mostra com impressionante clareza exatamente onde essas tempestades começam a se formar no horizonte do nosso mundo interior. Bem-vindos e preparem-se para mergulhar fundo, porque aqui no Laboratório Psíquico 2 embarcaremos em uma jornada fascinante e transformadora pelo trabalho inovador de pensadores lendários como Carl Jung, que mapeou os vastos territórios do nosso inconsciente, Viktor Frankl, que descobriu um significado profundo mesmo diante de um sofrimento inimaginável, e os gigantes da psicologia Sigmund Freud e Alfred Adler, que lançaram as bases para a compreensão de nossos impulsos e nossa busca por significado. Exploraremos o complexo e poderoso processo de cura de traumas, revelando o funcionamento misterioso da mente inconsciente e, mais importante, nos engajaremos no trabalho prático de transformar a percepção bruta em uma transformação pessoal autêntica e duradoura. Temos o compromisso de apoiar sua jornada com novos vídeos todos os dias às 6 e novamente às 18 horas. Então, se você já teve a sensação incômoda e intuitiva de que há muito mais acontecendo abaixo da superfície da sua consciência, de que existem correntes ocultas moldando sua vida, recomendo fortemente que você pesquise o Psych Lab 2, ou simplesmente clique no link abaixo deste vídeo. Estou ansioso para vê-lo lá, prontos para explorarmos juntos. Sejamos absolutamente claros sobre um princípio fundamental. Você não se impede de se tornar um homem abundante por puro acidente ou acaso. Você se torna consciente e deliberadamente no exato momento em que toma a decisão de começar a pensar, a andar e a agir como se a abundância já fosse sua, aqui e agora. Isso não é apenas propaganda motivacional ou retórica vazia. É uma decisão diária e deliberada que você deve tomar, uma escolha que deve reafirmar a cada respiração. Se você está realmente cansado de se sentir preso em sua vida, se está exausto da corrida interminável e exaustiva por validação externa dos outros, ou se simplesmente cansou de esperar que o sucesso finalmente decida bater à sua porta, então, por favor, entenda que este vídeo é o seu chamado para despertar, o seu alarme tocando no escuro. Porque homens verdadeiramente abundantes, homens que vivem e respiram uma realidade de abundância genuína, não esperam que o mundo exterior os aprove ou lhes dê permissão para ter sucesso. Eles impulsionam, constroem uma disciplina inabalável dentro de si, mesmo quando absolutamente ninguém está olhando. Aprendem a falar com poder e convicção, a caminhar com um senso palpável de propósito a cada passo e a cultivar a capacidade de pensar com clareza cristalina. E aqui está uma verdade crucial que a maioria das pessoas nunca lhe contará. Sua mentalidade atual, o círculo de pessoas com quem você se cerca e suas ações diárias repetidas estão ativamente tornando você mais forte, mais resiliente e mais capaz. Ou estão mantendo você quieto, insidioso, medíocre, estagnado e comum. Neste vídeo, não falamos apenas de teorias abstratas ou conceitos filosóficos. Arregaçamos as mangas e apresentamos estratégias reais, práticas e acionáveis que você pode usar para parar de perder tempo precioso e finalmente começar a construir a vida que você nasceu para viver.
Você aprenderá métodos poderosos para se reconectar com seus hábitos mais profundos, desenvolver uma clareza emocional profunda e construir uma disciplina mental firme, inteiramente em seus próprios termos. Não haverá rodeios, nem clichês para agradar você. Apenas mudanças claras, simples e altamente eficazes de perspectiva e ação que você pode começar hoje mesmo. Então, se você é um homem que está realmente pronto para começar a agir com confiança genuína, criar hábitos fortes e duradouros e, finalmente, de uma vez por todas, parar de pensar demais em tudo, então eu digo que esta é a sua hora. Pause este vídeo por um segundo, respire fundo e profundamente e se concentre. Agora, antes de mergulharmos em nosso conteúdo, você precisa fazer uma coisa simples por mim. Clique no botão curtir abaixo, inscreva-se neste canal se ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem. Talvez seja seu irmão, seu melhor amigo, um colega ou talvez até mesmo o homem que você costumava ser. É muito mais do que apenas motivação. É sobre uma mudança fundamental de mentalidade que tem o potencial real de mudar toda a trajetória da sua vida. Vamos começar. Primeiro princípio: comece o dia como um vencedor já fez. Vamos começar com o primeiro princípio. Você precisa começar o seu dia como um vencedor já começou. Entenda isto: o sucesso genuíno e duradouro não começa simplesmente com um salário ou uma promoção no trabalho. Começa naqueles momentos críticos e tranquilos, no exato momento em que você abre os olhos pela manhã. Antes do sol nascer, antes que o barulho do mundo comece e antes que alguém espere qualquer coisa de você. Pessoas abundantes e altamente bem-sucedidas não saem da cama com hesitação ou relutância. Elas se levantam com uma decisão firme e determinada já tomada. Enquanto a maior parte do mundo aperta repetidamente o botão soneca em seus alarmes, esperando passivamente que um dia melhor de alguma forma apareça, os homens que aprenderam a pensar e agir como vencedores já sabem uma verdade fundamental. O dia em si não lhe dá nada. Você tem que aproveitá-lo desde o primeiro dia. Há uma razão muito forte pela qual soldados, atletas de elite e CEOs de ponta ao redor do mundo são tão fanáticos por dominar suas manhãs. Não se trata apenas do ato de acordar cedo. Trata-se de assumir conscientemente aquela primeira hora antes que o mundo exterior tenha a chance de tocar você. Aquele momento precioso em que seu quarto ainda está escuro e as ruas lá fora ainda estão silenciosas. Este é o seu espaço sagrado para recuperar sua vantagem. Não porque você esteja tentando provar algo para outra pessoa, mas porque você tomou a decisão de provar algo para si mesmo, todos os dias. Você não constrói uma verdadeira resistência mental por acidente ou sorte. Você a constrói naqueles momentos tranquilos em que a maioria das outras pessoas sucumbe ao conforto e à conveniência. Quando você decide acordar apenas 30 minutos antes do absolutamente necessário, está enviando uma mensagem poderosa diretamente ao seu subconsciente. Não estou apenas sobrevivendo a esta vida, estou ativamente a vivendo. Esta é a própria essência da disciplina. E disciplina não é uma forma de punição, é a prova. É a prova de que você está no controle das suas ações. É a prova de que você respeita o seu próprio potencial. É a prova de que você finalmente parou de viver como se o tempo fosse seu, em vez de você ser dono do seu tempo. Mas não se trata apenas do ato de acordar cedo. Trata-se do que você deliberadamente escolhe fazer com esse tempo. Arrumar a cama todas as manhãs pode parecer uma tarefa simples, quase mundana, mas é a sua primeira vitória do dia. Sinaliza ordem no seu ambiente. Cria clareza instantânea na sua mente. Reforça uma identidade forte. Sou um homem que termina o que começa.
Isso não é apenas cuidar da casa, ou seja, o treinamento ativo da mente. Em seguida, vem a hidratação, abastecendo seu corpo como um guerreiro se preparando para a batalha. Em seguida, faça uma breve sessão de respiração para reiniciar sua mente antes que o caos do dia inevitavelmente comece. Depois, apenas 5 minutos de leitura ou registro no diário, lembrando quem você é em sua essência e o que você quer construir em sua vida. O homem comum, aquele que fica preso, pega o celular para navegar pelas redes sociais antes mesmo de tocar o chão. Ele reage ao mundo antes mesmo de se levantar. O homem abundante faz exatamente o oposto. Ele cria espaço para si mesmo de propósito. Ele define o tom para o dia todo. Ele se move e age antes que alguém lhe dê permissão para fazê-lo. Essa mudança crucial de uma vida de reação para uma vida de preparação não é um tipo de inspiração. É a maneira prática de obter clareza, construir uma presença poderosa e fortalecer a crença inabalável de que este dia não o controlará. O sucesso em qualquer área respeita a estrutura. E a estrutura que você constrói conscientemente naquela primeira hora do dia se torna a estrutura básica de como você lidará com a pressão, a distração e o fracasso mais tarde. Você pode não ser capaz de controlar o mundo inteiro, mas pode controlar completamente como escolhe entrar nele a cada dia. E quando você entrar preparado, focado e emocionalmente ancorado, você se moverá pelo mundo de forma diferente. Você tomará decisões melhores. Você falará com mais peso e autoridade. Você não será arrastado para o caos dos outros porque já centralizou sua própria mente. Sejamos bem claros, não se trata de se forçar a se tornar uma pessoa matinal. Trata-se de tomar a decisão consciente de se tornar um homem que conduz a sua vida, em vez de alguém que se demora passivamente nela. Um homem que se move antes de ser solicitado, que termina as pequenas coisas com excelência para dominar as grandes. Trata-se de mudar o seu interruptor interno de ser passivo para ser intencional, de esperar que as coisas aconteçam para assumir a sua parte em fazê-las acontecer. Comece amanhã de forma diferente. Levante-se antes que as desculpas tenham a chance de se formar na sua mente. Mantenha-se limpo. Arrume o seu espaço físico. Alimente a sua mente com intenção. E então saia pela porta da frente como alguém que já venceu o dia. Porque, na verdade, você venceu. Você apenas escolheu. Segundo princípio, entre nas salas como se você pertencesse a elas. Agora, vamos passar para o segundo princípio. Entre em todos os cômodos como se já pertencesse a eles. Ser homem não significa ser o mais barulhento ou o mais barulhento. Não se trata de ser chamativo, excessivamente confiante ou tentar dominar o espaço verbal. Trata-se da energia específica que você escolhe carregar consigo ao entrar em um ambiente. É aquela certeza silenciosa e inabalável de que você tem um valor inerente a oferecer, mesmo antes de dizer uma única palavra. Homens que vivem com uma mentalidade verdadeiramente abundante não ficam sentados, esperando serem convidados para entrar em um ambiente. Entram com a confiança silenciosa de já possuírem seu espaço. Não porque se achem arrogantemente melhores que todos os outros, mas porque fizeram o trabalho interno árduo necessário para realmente acreditar que merecem estar ali. A maioria das pessoas, no entanto, comete o erro crítico de se encolher para se encaixar em lugares que percebem como acima delas. Inconscientemente, mudam o tom de voz, suavizam a voz para quase um sussurro, evitam contato visual direto e tendem a começar as frases com desculpas ou qualificativos. Isso não é humildade, isto é, a busca interna por permissão. E isso destruirá sistematicamente sua presença e poder. Homens abundantes não sentem a necessidade de se apresentar para os outros. Eles simplesmente aparentam ser como são. Não se explicam muito, expressam claramente sua posição. Não há nenhum tom de súplica em sua voz.
Não há nada além de certeza em sua posição. Imagine por um momento entrar numa sala de reuniões ou numa reunião importante com a mesma certeza inabalável com que um soldado entra em formação. Cada passo que você dá é firme e firme. Seus ombros estão puxados para trás com confiança. Sua cabeça está nivelada e seus olhos estão fixos em concentração. Você não precisa inflar o peito numa tentativa óbvia de provar algo a alguém. Você está simplesmente agindo como um homem que não tem nada a esconder e nada a provar. Isso não é ego, isto é, o alinhamento. O homem que cultiva a disciplina em seus ossos, que constrói clareza em sua mente e que se respeita profundamente, não precisa desperdiçar energia tentando convencer ninguém de seu valor. Sua linguagem corporal e energia já lhe comunicaram isso. Mas aqui está a mudança crucial de perspectiva. Uma presença forte não vem de um lugar de arrogância, vem de um lugar de preparação incansável. Ela vem de ser o tipo de pessoa que trabalha duro em silêncio, que cumpre as promessas que faz, que vive com controle emocional e clareza mental. Esse homem pode entrar em qualquer sala, seja uma reunião de diretoria de alto risco, um primeiro encontro ou uma negociação difícil, e não cederá à pressão porque sabe exatamente quem é muito antes que a sala tenha a chance de lhe dizer o contrário. Há um custo muito real em passar a vida sendo pequeno. Quando você deixa de possuir sua energia, você está efetivamente entregando o controle dela para outra pessoa. E quando isso acontece, seu poder pessoal começa a se esvair. Você se pega pedindo desculpas por coisas das quais não deveria se arrepender. Você pensa em cada frase antes de dizê-la. Adivinhe o que você já sabe ser verdade. É exatamente assim que a dúvida vence a batalha pela sua mente. Mas quando você toma a decisão de entrar em qualquer situação com calma e intenção focada, tudo muda. Você não sente a necessidade de se apressar para falar, mas quando escolhe falar, as pessoas naturalmente ouvem. Você não interrompe os outros, mas quando age, suas ações têm peso e significado. Essa mudança profunda na sua postura, na sua voz e na sua presença geral não exige grande riqueza, status social elevado ou décadas de experiência. Uma coisa é necessária acima de tudo: propriedade. Você é dono do seu espaço no momento em que decide que é dono dele. Quando você para de esperar por credenciais externas e começa a se mover pelo mundo como o homem que treina diariamente para a vida que deseja, você entrará em salas com os pés no chão, sem apego, com clareza, sem desespero, focado, sem performance. Retire os pontos de interrogação da identidade e substitua-os por pontos finais, claro. Vamos fundamentar esse princípio em algo prático que você pode fazer agora mesmo. Antes da sua próxima reunião, conversa importante ou encontro social, quero que você pare por apenas 5 segundos. Recolha os ombros, respire lenta e profundamente pelo nariz e diga a si mesmo com convicção: eu deveria estar aqui. Não porque o mundo aprovou a sua presença, mas porque você já se apresentou. Então ele entrou na sala. Não se explique demais. Não se contenha. Não procrastine na frente dos outros desnecessariamente. Apenas apareça completamente. Sente-se, converse e mova-se como um homem que já vive com clareza. Essa mudança por si só tem o poder de reformular sua confiança mais do que qualquer elogio externo ou cargo jamais poderia. Terceiro princípio: mude a maneira como você fala consigo mesmo. Isso nos leva ao nosso terceiro princípio. Você precisa mudar a maneira como fala consigo mesmo. A maneira como você fala consigo mesmo internamente, esse diálogo que flui em sua cabeça, molda fundamentalmente como você se move pelo mundo. Este não é apenas um slogan de autoajuda, é um fato psicológico estabelecido. Cada pensamento que você repete para si mesmo, cada frase que você deixa passar pela sua mente, gradualmente se torna parte da sua identidade central. Homens abundantes e bem-sucedidos não dependem de vozes externas para definir seu valor.
Eles assumem o controle consciente da voz dentro de suas próprias cabeças. Essa voz interior não precisa ser alta, mas precisa ser consistente. E ela ou te edifica ou te destrói silenciosamente. Muitos homens caem em uma armadilha silenciosa e insidiosa, acreditando que seu diálogo interior não importa de verdade, simplesmente porque ninguém mais consegue ouvi-lo. Mas esse é exatamente o problema. O que você sussurra para si mesmo quando está completamente sozinho se torna a história que você inevitavelmente vive quando está na frente dos outros. Se você continua dizendo a si mesmo, não estou pronto para isso, ou eu sempre estrago tudo, ou eu não sou esse tipo de cara, então não deveria se surpreender quando suas ações seguirem o roteiro negativo. Você não fracassa por falta de talento ou habilidade. Você fracassa porque segue fielmente uma narrativa fragmentada e autodestrutiva. Agora, um diálogo interno eficaz não se trata de mentir para si mesmo ou tentar se vangloriar com uma positividade falsa e vazia. Trata-se do trabalho prático de reprogramar os controles internos. Pense no seu cérebro como uma central de comando e nos seus pensamentos como o código operacional que você digita. Código lixo criará bugs e erros de sistema. Um código claro e conciso construirá um sistema funcional e eficiente. Quando você diz a si mesmo, eu não consigo fazer isso, você desencadeia resistência mental e fechamento. Mas quando você conscientemente muda isso para estou aprendendo a fazer isso, você dá à sua mente um caminho claro a seguir. Não se trata de fingir que você é perfeito, trata-se de construir a crença genuína de que você é capaz de crescer e aprender. Homens abundantes aprendem a se tornar seus próprios treinadores interiores, não seus piores críticos. Eles não se ressentem da ação. Ela é direcionada com precisão e incentivo. Imagine um lutador profissional entrando no ringue para uma luta importante. Ele não está sentado ali dizendo a si mesmo, espero muito não estragar tudo. Ele se lembra ativamente das milhares de repetições que fez nos treinos, da dor que suportou de bom grado e da mentalidade vencedora que construiu. Isso não é arrogância, é programação mental inteligente. Ele escolhe conscientemente um estado de espírito que realmente o ajudará a atingir seu auge. Este é o ponto exato onde a clareza encontra o poder. Porque quando o seu diálogo interno estiver totalmente alinhado com o homem que você deseja se tornar, seu comportamento naturalmente começará a espelhá-lo. Você deixará de agir com medo e começará a agir com fé. Você tomará decisões mais rápido e com mais convicção. Você se recuperará dos contratempos mais forte do que antes. Você deixará de desperdiçar energia mental preciosa com dúvidas e começará a direcionar essa energia para a execução e os resultados. Agora, vamos deixar a teoria abstrata de lado e ir direto ao ponto. O que você realmente faz? Comece identificando as expressões negativas padrão. Quando o estresse surge, qual é a primeira resposta interna da sua mente? Eu sempre estrago tudo? Ao ouvir isso, substitua conscientemente por é difícil, mas já lidei com situações piores. Você não precisa ficar sentado em frente ao espelho entoando mantras. Você precisa corrigir o ciclo negativo em tempo real. Treine seu foco como se fosse um músculo. Identifique o comando negativo, reescreva-o imediatamente com algo construtivo e, em seguida, siga em frente com a ação. Fale consigo mesmo como se estivesse construindo algo grandioso, não como se estivesse destruindo algo. Palavras têm um peso imenso. E se o seu diálogo interior estiver repleto de dúvidas e críticas, nenhuma motivação externa o levará muito longe. Mas se suas palavras interiores estiverem enraizadas em disciplina, clareza e fé, você se tornará imparável de dentro para fora. Se você quer pensar e agir como um homem de abundância, precisa começar com o seu próximo pensamento. Abandone a linguagem da fraqueza. Abandone a autopiedade.
Jogue fora o ruído mental que constantemente lhe diz que você não é o suficiente. Substitua-o pela direção. Substitua-o pela identidade. Substitua-o pelo poder. Diga, assuma, mova-se. Quarto princípio: melhore seu círculo, não apenas seus objetivos. Agora, vamos explorar o quarto princípio. Você precisa aprimorar seu círculo, não apenas seus objetivos. É uma verdade inegável que, à medida que seu ambiente cresce, você cresce mais rápido dentro dele. Você pensará com mais clareza, agirá com mais ousadia. Você se moverá pelo mundo de forma diferente. Cercar-se das pessoas certas não significa networking frio e calculista. Trata-se de projetar conscientemente seu próprio desenvolvimento pessoal. Essa é a vantagem oculta que homens ricos e altamente bem-sucedidos usam. Eles não apenas estabelecem metas mais elevadas, eles constroem deliberadamente um ambiente de apoio em torno dessas metas. Eles aprimoram seu círculo de influência para que sua mentalidade não tenha escolha a não ser se elevar para alcançá-lo. O problema subjacente para muitos homens não é a falta de ambição ou desejo. O problema é que eles estão tentando desesperadamente reconstruir suas vidas enquanto permanecem emocionalmente ancorados a pessoas que têm profundo medo da mudança. Você pode estabelecer uma meta para se tornar mais claro, mais forte e mais rico. Mas se as conversas que você tem todos os dias forem pequenas, se eles brincarem sobre preguiça, se glorificarem a diversão e se zombarem da disciplina, então, toda vez que você tentar se levantar, a energia deles o puxará de volta. Isso não é lealdade, é uma limitação severa. Homens ricos não esperam que seu círculo atual alcance suas aspirações. Eles criam proativamente um novo ambiente que normaliza seu próximo nível de crescimento. Quando a orientação para o crescimento se torna o padrão em seu círculo, a ação positiva se torna automática. Você não precisará buscar motivação enquanto os homens ao seu redor estiverem construindo e criando todos os dias. Você não precisará justificar constantemente sua motivação e ambição quando for apropriado e compreendido por outros em seu espaço. Esse é o imenso poder da proximidade. Faz com que a grandeza pareça esperada, não um extra opcional. Imagine um homem tentando treinar para uma luta profissional enquanto passa o tempo todo convivendo com pessoas que nunca pisaram em um ringue. Cada conselho que ele recebe delas é pura teoria, completamente sem comprovação em combate real. Mas no momento em que ele toma a decisão de se matricular em uma academia onde outros treinam, suam e se esforçam ao máximo, ele eleva o nível sem precisar dizer uma palavra. Isso porque a pressão positiva aumenta o desempenho e o ferro afia o ferro. Não se trata de eliminar impiedosamente todos do seu passado. Trata-se de ser muito intencional sobre quem você permite que tenha acesso ao seu tempo, energia e foco. O verdadeiro crescimento requer algum atrito, mas precisa ser o tipo certo de atrito, não o tipo que te desgasta, mas o tipo que te transforma em algo mais forte. Você precisa de vozes em sua vida para desafiar suas desculpas. Você precisa da presença de outras pessoas que exponham suas lacunas e pontos cegos. Você precisa estar perto de homens que falam com verdadeira convicção, porque eles construíram essa convicção tijolo por tijolo, com seus próprios esforços. Mas é aqui que a maioria dos homens falha. Eles frequentemente confundem conveniência com lealdade. Permanecem em círculos de baixa energia por culpa ou obrigação. Minimizam sua própria ambição de proteger os sentimentos dos outros. Reduzem sua visão de futuro para evitar parecer arrogantes ou presunçosos. Isso é sabotagem emocional disfarçada de humildade. Você não serve a ninguém além de si mesmo ao escolher permanecer pequeno. A verdadeira força eleva os outros. O verdadeiro crescimento expande as possibilidades para todos.
E a verdadeira liderança começa com a coragem de se recusar a diminuir sua própria luz apenas para fazer os outros se sentirem mais confortáveis. Se você quer pensar e agir como um homem de abundância, estude seriamente quem você está se tornando. Então, faça a si mesmo uma pergunta direta. Quem mais já vive aí? Quem já incorpora os hábitos, a disciplina, a clareza que estou construindo ativamente? Então, vá até onde essas pessoas estão. Junte-se à sala em que elas estão. Sente-se em silêncio e observe, se necessário. Mas entre nesse espaço, porque no final das contas, você não apenas aprenderá com elas, você gradualmente se tornará um deles. Comece de forma simples. Examine seu círculo atual. Preste bastante atenção em como você se sente após cada conversa. Você se sente energizado e inspirado ou exausto e distraído? Você se sente focado e desafiado ou calmo e confortável? Então, faça pequenos movimentos deliberados. Junte-se a um grupo de homens conhecidos por se esforçarem mais. Encontre um mentor que não adoce a verdade para você. Esforce-se para estar perto de pessoas que o deixam desconfortável da maneira certa. O tipo de desconforto produtivo que rompe seus antigos limites e permite um novo crescimento. Uma escolha de cada vez, você mudará seu ambiente. E quando você mudar seu ambiente, você mudará todo o seu futuro. Não à força e não por acaso, mas por um projeto consciente. Diga, assuma, movimento. Quinto princípio: faça as coisas difíceis antes que elas valham a pena. Vamos passar para o quinto princípio. Você precisa fazer as coisas difíceis muito antes que elas deem resultado. Trata-se de construir disciplina em silêncio quando ninguém está torcendo. Trata-se de acordar cedo quando você ainda está cansado. Trata-se de economizar dinheiro quando você prefere gastá-lo. Trata-se de treinar seu corpo e mente quando absolutamente ninguém está olhando. É aqui que começa a verdadeira vantagem da vida. Não sob os holofotes, não quando a multidão está aplaudindo seu nome, mas nas horas invisíveis e invisíveis de esforço. O sucesso não recompensa aqueles que ficam sentados esperando a motivação chegar. Recompensa aqueles que agem com clareza e propósito muito antes dos resultados aparecerem. Homens abundantes não buscam aplausos ou validação externa. Eles buscam alinhamento com seus objetivos. Eles fazem coisas que os outros constantemente evitam e as repetem repetidamente até que essas ações se tornem naturais. Vivemos em um mundo completamente viciado em vitórias rápidas e gratificação instantânea. Todos querem a recompensa, o troféu, a recompensa. Pouquíssimas pessoas estão dispostas a suportar a repetição e o esforço necessários para conquistá-los. Esta é a armadilha. Pensar que sua consistência só importa quando alguém está lá para notá-la e lhe dar crédito. Mas aqui está a verdade nua e crua. O homem que constrói suas habilidades e caráter em silêncio torna-se verdadeiramente imparável quando aparece aos olhos do público. Quando você treina, sem precisar de elogios, quando adia seu conforto imediato por um objetivo maior, você entra em uma mentalidade que a maioria dos homens nem sequer toca. Este é o poder mental que existe sem qualquer recompensa externa. A maioria das pessoas acredita erroneamente na disciplina como uma forma de punição. Isso é pensamento ruim. Disciplina é prova. É a prova de que você pode se impulsionar sem precisar da validação constante dos outros. É a capacidade de repetir ações poderosas e positivas, mesmo quando não há público. É como empilhar tijolos no escuro. Ninguém consegue ver o muro que você está construindo ainda, mas você sabe exatamente o que está criando. E essa certeza interior é o que o torna perigoso para a competição e formidável em suas buscas. Comece com o compromisso mais básico. Acorde exatamente na hora que você disse que faria, sem falta. Desculpas não são aceitas. Não se trata do despertador. Trata-se da sua identidade.
Quando você acorda na hora certa, especialmente quando não está com vontade, você treina sua mente para ouvir seu propósito, não suas emoções passageiras. Então, cumpra as promessas que faz a si mesmo. Se você disse que economizaria 10% da sua renda, cumpra. Se você disse que leria por 20 minutos, se exercitaria por 30 ou estudaria uma nova habilidade, cumpra. Esta sequência é a própria arquitetura do seu personagem. É silenciosa, constante e imparável. Há um poder imenso em fazer coisas que não oferecem um retorno imediato, porque são exatamente essas coisas que o preparam para quando uma grande oportunidade finalmente surge. O homem que constrói seus alicerces nas sombras não vacila sob pressão. Ela operava sob tensão autoimposta o tempo todo. Enquanto outros esperavam que o impulso aparecesse magicamente, ele estava se tornando o próprio impulso. Pense na analogia da academia. O homem que treina seu corpo todos os dias, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém está por perto para filmá-lo para as redes sociais, não precisa de propaganda ou incentivo externo. Seu próprio corpo carrega a história de sua disciplina. O mesmo princípio se aplica aos negócios, à paternidade, à liderança. A consistência silenciosa e implacável acaba gerando resultados expressivos e inegáveis. Mas você nunca verá isso acontecer se for viciado em chamar atenção. Você só vê isso quando está profundamente comprometido com os resultados. Você não precisa provar nada a ninguém neste mundo, mas precisa provar a si mesmo, não apenas uma vez, mas diariamente, em silêncio. Este é o ponto exato em que a disciplina deixa de ser algo que você tenta ocasionalmente e começa a se tornar quem você é em sua essência. Porque, em última análise, o homem que consegue adiar a gratificação por tempo suficiente colherá as recompensas com as quais os outros apenas sonham. Não porque ele tenha mais sorte, mas porque ele, consistentemente, fez as coisas difíceis muito antes de serem lucrativas ou elogiadas. Deixe os outros dormirem. Deixe os outros gastarem seu dinheiro descuidadamente. Deixe os outros rolarem as mídias sociais sem pensar, reclamarem de suas circunstâncias e passarem pela vida sem direção. Você deve se concentrar em construir silenciosa e implacavelmente. Um pequeno ato de disciplina de cada vez. É assim que você começa a pensar e agir como um homem de abundância. Diga, assuma, mova-se. Sexto princípio: pare de esperar a aprovação para ser você mesmo. Isso nos leva ao nosso sexto princípio. Você precisa parar de esperar por aprovação para ser você mesmo. Não desperdice seu precioso tempo e energia mental se perguntando o que os outros pensam de você. A única vez que você deve desperdiçar essa energia é se você já desperdiçou sua própria força e precisa se recalibrar. Essa é a mentalidade. Agora, haja de acordo. Pare de editar seu verdadeiro eu para o conforto dos outros. Escolha o crescimento em vez de aplausos sempre, porque buscar aprovação é uma droga perigosa. Quanto mais você a busca dos outros, mais inevitavelmente perderá sua vantagem e singularidade. O homem que está sempre esperando ser querido, aplaudido ou totalmente compreendido, sempre acabará vivendo uma vida muito abaixo do que foi construído para ele. E sejamos claros, encolher-se para se encaixar na ideia que outra pessoa tem de si mesmo não é humildade, é uma forma de ensinamento. Quando você silencia sua voz apenas para manter o silêncio, quando esconde seu próprio poder para evitar deixar os outros desconfortáveis, você está fazendo uma troca. Você está trocando sua clareza pela aceitação deles. E essa troca sempre, sempre lhe custará mais do que jamais lhe pagará. Homens abundantes não andam por aí pedindo permissão para ser quem são. Eles decidem quem são e vivem isso. Eles não são imprudentes ou intencionalmente ofensivos, mas são reais e genuínos.
Eles sabem que estar alinhados com seus próprios valores importa infinitamente mais do que receber aplausos da multidão. Falo com peso e convicção, mesmo que isso silencie a sala. Eles constroem suas vidas com convicção inabalável, mesmo que ninguém ao seu redor inicialmente entenda ou apoie isso. No entanto, existe uma ideia disseminada em nossa cultura de que, se você não é universalmente querido, deve estar fazendo algo errado. Isso é um pensamento equivocado. Ser simpático é, na verdade, muito fácil. Concordar com todos em tudo, esconder suas verdadeiras opiniões, rir de piadas que não acha engraçadas e dizer sim quando seus instintos gritam não. Para ser verdadeiramente respeitado, no entanto, isso é conquistado. Isso acontece quando você tem a coragem de estar no seu melhor, mesmo quando for desconfortável ou desafiador. Isso acontece quando você se recusa terminantemente a ser moldado pelo barulho e pelas opiniões dos outros. Pense nos homens mais fortes que você realmente admira, seja na história ou na sua própria vida. Eles estão desesperados para se encaixar em todos os tipos de pessoas, ou são claros em seus propósitos, fundamentados em seus valores e dispostos a se manterem firmes quando os princípios exigem. O sucesso, em qualquer sentido significativo, não se segue a aplausos. Siga os padrões. Quando você sabe quem você é em sua essência, quando se treina para ter disciplina emocional, quando opera com clareza interior, você descobrirá que não precisa mais que todos os cômodos concordem com você. Você só precisa parar de se trair para manter as coisas fáceis e confortáveis. Imagine um homem entrando em uma sala cheia de status, dinheiro e barulho, mas permanecendo completamente enraizado em si mesmo. Não porque esteja tentando provar algo para as pessoas ali presentes, mas porque já provou tudo o que precisa. É o que acontece quando você para de procurar sinais de aprovação e começa a viver como se seus próprios valores fossem a autoridade máxima. Sua presença deixa de preencher o espaço. Começa a ancorar todo o ambiente. Mas aqui está a mudança que precisa acontecer. A maioria dos homens foi criada para representar os outros. Fomos ensinados a dizer as coisas certas, a ser gentis acima de tudo, a nos misturar e não causar problemas. Esse tipo de condicionamento sistematicamente mata qualquer chance de liderança verdadeira, porque liderança verdadeira exige clareza, e clareza frequentemente ofende aqueles que se sentem confortáveis com a mediocridade. E se a sua verdade pessoal incomoda algumas pessoas? E daí, se seus padrões parecem altos demais para que elas se identifiquem? E daí, se sua missão e ambição deixam pessoas de mente pequena nervosas? Esse é o custo de se tornar um homem de verdade e autêntico. Chega de usar arestas só para se encaixar em salas sem graça. Pare de adoçar a voz para se tornar mais digerível para as massas. Você não está aqui na Terra para ser ruído de fundo na vida de outra pessoa. Você está aqui para liderar, construir, desafiar o status quo. Fale como se suas palavras importassem. Haja como se a vida que você deseja já fosse sua. Mova-se pelo mundo como se a aprovação dos outros não comprasse sua identidade, porque nunca comprou e nunca comprará. Comece agora mesmo. Da próxima vez que sentir aquela vontade tão familiar de se encolher para ser aceito, quero que pare. Respire fundo e faça a si mesmo esta pergunta direta. Estou me alinhando com a minha verdade agora, ou estou me conformando com a aceitação deles? Então, siga o caminho mais difícil. Fale honestamente mesmo que sua voz trema. Diga não quando for um não. Você tem a coragem de ir embora se uma situação ou relacionamento não parecer certo para você. Você pode perder seu conforto a curto prazo, pode até perder algumas pessoas em sua vida, mas o que você ganhará é algo incrivelmente raro e valioso. Liberdade verdadeira, paz interior e uma força que não se quebra sob pressão. Isso é o que realmente significa pensar e agir como um homem de abundância. Você não apenas constrói riqueza, você constrói integridade.
E essa é uma moeda que nenhuma quantidade de aplausos externos pode comprar. Diga, assuma, mova-se. Sétimo princípio: pratique a vida que você deseja até que pareça real. Finalmente, chegamos ao sétimo princípio. Você deve praticar a vida que deseja viver até que ela pareça inegavelmente real. Há uma citação poderosa frequentemente atribuída a Epicteto. Primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser, depois faça o que deve fazer. Isso não é apenas poesia, é precisão. É o tipo de clareza que os homens de abundância vivem todos os dias. Eles não ficam sentados esperando a vida parecer perfeita antes de começarem. Eles constroem a vida que desejam. Eles a moldam com suas ações. Eles transformam sua visão em realidade por meio da prática consistente. Porque o homem que age como se a vida que deseja já fosse sua, é quem a conquista no final. Cada movimento que você faz conta. Muitos homens cometem o erro de esperar que a confiança apareça magicamente antes de se disporem a agir. Esperam por autorização externa antes de ousarem dirigir. Mas a verdadeira confiança sempre vem depois da ação, não antes. O poder pessoal só vem com a prática consistente. É conquistado fazendo a coisa difícil repetidamente até que se torne fácil. E enquanto outros hesitam, esperando que os astros de alguma forma se alinhem a seu favor, os pensadores abundantes criam ativamente seu próprio alinhamento por meio da repetição incansável, da clareza de intenções e da disciplina rigorosa. Imagine um homem treinando no escuro, sozinho, muito antes do sol nascer. Não há torcida para aplaudi-lo, nem câmeras para registrar seu esforço. Apenas esforço e silêncio. Este é o nível de abundância na academia. É onde uma identidade forte é forjada. O homem que caminha como líder muito antes de alguém chamá-lo assim, naturalmente, se torna o tipo de homem que as pessoas querem seguir. Aquele que se move com clareza, que fala com firmeza, que vive com propósito. Ele não nasceu assim. Ele praticou isso, deliberada e consistentemente, até que se tornou ele. O mundo gosta de usar a frase "finja até conseguir", mas não é disso que estamos falando aqui. Essa abordagem tem a ver com performance, com colocar uma máscara. Estamos falando de incorporação, uma mudança mental profunda em que seu comportamento realmente treina seu sistema de crenças. Não se trata de fingir ser algo que você não é. Trata-se do processo de se tornar algo por meio da ação. Há uma diferença profunda. Homens abundantes não desempenham papéis para uma plateia. Eles criam rotinas que moldam seu caráter. Eles não repelem energia de fontes externas. Eles geram sua própria energia por meio de rituais diários, escolhas focadas e altos padrões pessoais. Eles moldam ativamente a mentalidade de alguém que pertence ao topo de sua área. Pense no soldado que treina para a batalha todos os dias, muito antes do início da guerra, ou no executivo que chega cedo e se prepara minuciosamente antes que o resto do mundo assista. Sua confiança não vem de ruídos externos ou validação, vem de seu próprio treinamento. E essa preparação eventualmente se torna sua presença. E a presença, essa aura silenciosa e poderosa, é onde a verdadeira influência é encontrada. É isso que permite que um homem entre em qualquer sala e mude toda a atmosfera sem nem mesmo ter que dizer uma palavra. Mas é aqui que a maioria dos homens falha terrivelmente. Eles esperam que a vida pareça certa antes de começarem a se mover na direção certa. Dizem que querem disciplina, mas ainda esperam que a motivação os atinja. Querem paz em suas vidas, mas continuam a alimentar suas próprias distrações. Querem sucesso, mas continuam a viver como um homem que duvida profundamente de seu próprio valor. É essa contradição interna que os mantém presos, porque a repetição reconfigura o cérebro. O que você repete constantemente, você eventualmente acreditará. É por isso que a prática importa infinitamente mais do que a perfeição. Não se trata de fingir nada.
Trata-se de se expor consistentemente dia após dia, até que seus resultados externos finalmente correspondam à sua identidade interna. Quando um homem se envolve nesse nível de disciplina, algo fundamental dentro dele muda. Ele para de perseguir resultados externos e passa a comandar uma presença poderosa. Seus hábitos se tornam sua armadura. Seus padrões se tornam sua linguagem. E, finalmente, a lacuna entre quem você é agora e quem você quer se tornar desaparece completamente. Não porque a sorte interveio repentinamente, mas porque a repetição implacável tornou sua nova identidade real. Então comece a andar como o homem que você quer se tornar, hoje mesmo. Acorde todas as manhãs como alguém que é dono do seu tempo e da sua vida. Ele fala como alguém que confia no seu próprio pensamento e na sua própria voz. Mova-se pelo mundo como alguém que responde à sua missão e propósito, não aos seus estados passageiros. E então, repita essas ações repetidamente até que toda a sua vida comece a se dobrar e se moldar em torno do homem que você está se tornando ativamente. Isso é abundância verdadeira, isso é poder real. Esta é a vida que você pratica com dedicação até que ela não pareça mais um sonho distante. Ela simplesmente pareça um lar. Diga, assuma, mova-se. Conclusão. O caminho a seguir. Se há uma verdade fundamental que eu quero que você aprenda com esta mensagem, que seja esta. Pessoas abundantes e verdadeiramente bem-sucedidas não esperam que o mundo exterior as coroa ou valide. Elas se coroam por meio da disciplina diária, da clareza mental e de uma identidade forjada pela repetição silenciosa e consistente. Elas se constroem de dentro para fora.